estatismo à esquerda, direita e centro. Este artigo foi escrito por Murray Rothbard, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Esquerda, direita e centro tornaram-se cada vez mais categorias sem sentido. Os libertários sabem que seu credo pode atrair e atrai pessoas de todas as partes do antigo e obsoleto espectro ideológico. Como adeptos consistentes da liberdade individual em todos os aspectos da vida, podemos atrair progressistas por nossa devoção à liberdade civil e uma política externa não intervencionista, e conservadores por nossa adesão aos direitos de propriedade e ao livre mercado. Mas e o outro lado da moeda? E quanto ao autoritarismo e estatismo presentes em todos eles? Faz muito tempo que já está claro que os estatistas, de direita, de esquerda e de centro, têm se tornado cada vez mais semelhantes, que sua devoção comum ao Estado transcendeu suas pequenas diferenças de estilo. Na última década, todos eles foram coagulando no centro, até que as diferenças entre conservadores responsáveis, social-democratas de direita, neoconservadores e até socialistas democráticos como John Kenneth Galbraith e Robert Heilbronner se tornaram cada vez mais difíceis de sondar. O credo comum central a todos esses grupos é o apoio e o engrandecimento do Estado americano, doméstico e no exterior. No exterior, isso significa apoio para orçamentos militares cada vez maiores, para o terrorismo do FBI e da CIA, para uma política externa de intervenção global e apoio absoluto para o Estado de Israel. Internamente, existem variações, mas um acordo geral sustenta que o governo não deve se comprometer com mais do que pode realizar. Em suma, um estado de bem-estar social continuado, porém mais eficiente. Tudo isso é amparado por uma política antilibertária de liberdade pessoal, promovendo a noção, seja por razões religiosas ou seculares, de que o Estado é o veículo adequado para impor coercitivamente o que essas pessoas acreditam serem princípios morais corretos. Esta coalizão de estatistas está se fundindo há alguns anos, mas recentemente uma nova explosão de franqueza deixou muitos gatos fora do saco proverbial. Tudo começou na edição do verão de 1978 na revista socialista Dissent, editada pelo ex-trotskista Irving Howe. Um artigo principal do economista best-seller Robert Heilbronner diz claramente que os socialistas não deveriam mais tentar espalhar a panaceia de que o planejamento central no mundo socialista do futuro será conjugado com a liberdade pessoal, com as liberdades civis e a liberdade de expressão. Não, diz Heilbronner. Os socialistas devem enfrentar o fato de que o socialismo terá que ser autoritário para fazer cumprir os ditames do planejamento central e terá que se basear em uma moralidade coletiva imposta ao público. Em suma, não podemos, nas palavras de Heilbronner, ter, aspas, um bolo socialista com cobertura burguesa, fecha aspas. Isto é, com a preservação da liberdade pessoal. Uma reação intrigante à peça de Heilbronner vem da ala direita. Durante anos, uma vez que uma controvérsia graçou entre os círculos intelectuais da direita, entre os tradicionalistas, que não faziam nenhuma pretensão de interesse pela liberdade ou direitos individuais, os libertários, que há muito abandonaram a direita, e os fusionistas, liderados pelo falecido Frank Meyer, que tentou fundir as duas posições em um amálgama unificado. Tanto os trads quanto os libertários perceberam cedo que as duas posições não eram apenas inconsistentes, mas diametralmente opostas. Nos últimos anos, os trads têm vencido os fusionistas no campo conservador, à medida que os conservadores se aproximam mais ansiosamente do poder. Agora, Dale Vree, um colunista regular da National Review, aproveita a oportunidade para saudar o artigo de Heilbronner e pedir uma poderosa coalizão direita-esquerda em nome do estatismo. Ele também bate nos fusionistas ao apontar que os fusionistas socialistas, aqueles que tentam fundir o coletivismo econômico com o individualismo cultural, necessariamente sofrem das mesmas inconsistências de seus colegas da direita, que tentaram unir o individualismo econômico ao coletivismo cultural. Vree escreve, aspas, Heilbronner também está dizendo o que muitos colaboradores da National Review disseram ao longo do último quarto de século. Você não pode ter liberdade e virtude. Observem, tradicionalistas. Apesar de sua terminologia dissonante, Heilbronner está interessado na mesma coisa em que você se interessa. Virtude. Fecha aspas. Mas o entusiasmo de Vree pelo socialista autoritário não para por aí.
Ele também está intrigado com a visão de Heilbronner de que uma cultura socialista deve, aspas, promover a primazia da coletividade, fecha aspas, em vez da primazia do indivíduo. Além disso, ele fica feliz em aplaudir o elogio de Heilbronner ao suposto enfoque moral e espiritual do socialismo em oposição ao materialismo burguês. Vree cita Heilbronner, aspas, a cultura burguesa está focada na realização material do indivíduo. A cultura socialista deve se concentrar em sua realização moral ou espiritual, fecha aspas. Vree então acrescenta, aspas, há um toque tradicional para esta afirmação, fecha aspas. E como? Ele então aplaude o capitalismo depreciativo de Heilbronner porque ele, aspas, não tem senso de o bem, fecha aspas, e permite que os adultos consentidos façam o que quiserem. Reagindo com horror a esta imagem de liberdade e diversidade, Vree escreve, aspas, mas Heilbronner diz sedutoramente, porque uma sociedade socialista deve ter um senso de o bem, nem tudo será permitido, fecha aspas. Para Vree, é impossível, aspas, ter coletivismo econômico junto com individualismo cultural, fecha aspas, ou vice-versa, e por isso ele está feliz, como seu homólogo de esquerda Heilbronner, por optar pelo coletivismo em toda a linha. Ele concluiu observando a fusão do libertarianismo de direita e de esquerda e, em seguida, pede uma contrafusão em nome do estatismo. Aspas, vários rebeldes estiveram ocupados fundindo o libertarianismo de direita com o libertarianismo de esquerda, anarquismo. Se os escritos socialistas são diferentes como Robert Heilbronner, Christopher Lasch, Morris Janowitz, Mitch Decker e Daniel Bell são indicativos de uma tendência, podemos ver o surgimento de um fusionismo socialista tradicionalista. É de se imaginar se os Estados Unidos contêm algum, aspas, socialista conservador do lado direito de seu corredor, que sairá para abraçá-los, fecha aspas. O erro gritante nesse parágrafo é que ninguém precisa imaginar nem por um momento. Os Buckleys, os Birminghams e sua turma há muito tempo lutam por esse abraço, pelo menos na prática. Resta apenas a admissão aberta e franca de que isso está acontecendo. Uma nova polarização, um novo espectro ideológico, está tomando forma rapidamente. Grande governo, coerção, estatismo ou direitos individuais, liberdade e voluntarismo em todas as áreas, em todas as facetas da vida americana. As linhas estão sendo desenhadas com clareza cada vez maior. Estatismo versus liberdade. Nós ou eles. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.